Oba, 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 minha gente. E aí, como é que vocês estão? Tranquilinhos? Muito bem. Bom, gente, estamos aqui agora entrando num assunto, né, que é o último assunto antes da Segunda Guerra Mundial. Vejam só. É a ascensão dos regimes totalitários, ou seja, é aqueles regimes que, né, foram motivadores aí da Segunda Guerra, regimes que a gente vai conhecer a natureza deles, né, que são extremamente autoritários e não democráticos, ditatoriais, enfim. E vamos começar falando nessa aula 15 sobre o stalinismo, né? Que foi um governo aí do Stalin. A gente já estudou a Revolução Russa, estudou a ascensão do Stalin ao poder, né? E tá vendo aí o que pode acontecer, o que aconteceu, como é que ele levou o governo dele ali no início, como é que ele conseguiu vencer a disputa pelo poder com o Trotsky e tudo mais, e agora a gente vai ver a ascensão dele num governo totalmente totalitário. E como é que foi isso? Como é que foi esse stalinismo na Rússia? Como é que o Stalin também, com seu governo totalitário, tirou a Rússia daquela a Rússia, né, a União Soviética, daquela situação, é, naquela situação rural e atrasada que estava, e transformou a União Soviética numa das grandes potências mundiais, disputando aí o domínio do mundo e a influência do mundo com os Estados Unidos, né? Então, vamos ver. Esse bigodudo aí, vocês estão vendo, é o Stalin, certo? Esse bigodudo aqui é o Stalin. E como é que ele se encaixa nesse tipo de governo, nessa forma de governo que a gente chama de governo autoritário? Primeiro, o autoritarismo, certo? O autoritarismo se caracteriza no desrespeito às instituições democráticas, né? Quando a opinião dele ou a ideia dele tem que se sobrepor a dos demais poderes, né? Quando ele tem que ser a palavra final, tem que ser a dele. Quem não está de acordo com o que ele pensa é o inimigo do regime, é o inimigo do Estado, é o inimigo da nação, é um traidor. Então quem está comigo, quem não está comigo é meu inimigo. Então, essa é uma característica de governo autoritário que se encaixa na descrição do Stalin. Outra é a excessiva centralização, tá? Ou seja, as coisas têm que passar por ele tem que estar informado, ele tem que saber de tudo, ele tem que dar a palavra final, ele tem que escolher aqui, ele tem que escolher ali, ele que tem que se meter em os todas as esferas do poder dele, tá? E quando na verdade existem órgãos para isso, né? A gente tem a tripartição de poderes justamente para isso, eles têm que ser independentes. Então a gente tem o executivo, legislativo e judiciário, cada um fazendo o seu trabalho e um fiscalizando o outro, independentemente, porque senão fica à vontade do que o líder quer fazer, independente se aquilo é legal ou não, se aquilo está dentro, respeita os parâmetros da Constituição ou não. Então isso tudo tem que ser observado. E essa centralização excessiva traz para ele essa premissa aí de autoritarismo também, porque você não deixa os outros setores e as outras instituições fazerem o trabalho delas, tá? E uma outra coisa é o culto à personalidade, né? É você cultuar a figura do Stalin. Então você tinha quadros do Stalin, né? As pessoas tinham quadro do Stalin em casa, você tinha estátuas do Stalin,
você tinha outdoors do Stalin, a figura do Stalin nos livros da escola, o Stalin como salvador, o Stalin como o líder que vai salvar, o único capaz de levar a Revolução Russa e a nação, enfim, onde ela tem que chegar e tal. E, e ele usou muito de propaganda para isso. A propaganda é algo que está muito presente nos governos autoritários, entendeu? E essa propaganda ela serve para fazer a imagem do líder, né? Ela serve a esse culto de personalidade, né? Colocando o líder como um cara forte, como um cara necessário, importante, essencial para o sucesso daquele país. O país só vai ter sucesso com aquele líder, porque todos os outros não funcionaram, agora chega, agora a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o Stalin meio que inaugura isso, né? Porque o Stalin começa o seu governo autoritário na Rússia antes mesmo até do Mussolini na Itália e do Hitler na Alemanha. Então eles meio que vão surfando nessa onda aí do Stalin. E no Brasil, o Vargas também surfou nessa onda lá durante o seu primeiro período de poder, principalmente durante o Estado Novo, também foi influenciado por isso. E a gente tem vários outros ditadores no mundo do século XX aí que pegam características, né, práticas desses governos e utilizam também para tal. E muitos até hoje tentam fazer isso, né? Em alguns lugares do mundo, alguns líderes ainda tentam usar essas práticas lá do século XX para tentar, enfim, impor os seus desejos, talvez pessoais ou de ego, mas é uma característica desses governos autoritários. Tá? E como é que ele faz também? Porque é o seguinte, para ele também ser o grande líder, ser o cara que vai liderar, ele não pode dar espaço, não pode abrir brecha para ter um concorrente. Imagina, se você tem um outro cara que também pode ser esse líder, ele vai ter que disputar com esse cara. Entendeu? Ele vai ter que disputar essa atenção da população e disputar esse papel com esse outro candidato, digamos assim, esse candidato a esse papel de líder, né? Essa outra possibilidade de liderança, certo? Então, nesse sentido, acontecem os expurgos de Moscou. O que é isso? Ele começa a expulsar da zona de influência governamental lá e da área de influência social do país aqueles que potencialmente poderiam concorrer com ele no papel de líder salvador da pátria. Então ele vai assassinar o Sergei Kirov, que era um cara muito importante, que vinha aí, um herói das batalhas, era um cara que era admirado pela população e tal. Então ele vai ser assassinado. Ele vai criar os gulags, que são uma espécie de campos de concentração, né, de trabalho forçado, muitos deles lá na Sibéria, um lugar longe pra caramba, né, frio pra caramba. Enfim, lá perto de onde mora, ai meu Deus, a Masha. A Masha mora lá pra longe. Ela mora numa estação de trem onde passa o trem transiberiano. Mas enfim, isso aí quem tem filho pequeno em casa ou irmão pequeno já viu aí esse desenho da Masha. Não sei se reparou nisso. Mas é tão longe que a Masha é criada por um urso, né? Nem por humanos. O urso é que cuida dela. Não tem adulto lá. Mas, voltando pra cá, deixando a brincadeira de lado, outro grande concorrente a esse papel de líder, e talvez até mais concorrente que o Kirov, era o Trotsky. Né? O Trotsky, que era uma espécie de braço direito lá do Lenin, era um cara que lutou e veio do comando do Exército Vermelho da Revolução Russa, era um cara que tinha história dentro do partido, um cara que tinha potencial para ocupar esse ai meu Deus, esse papel de líder, né? Ele foi expulso da União Soviética logo assim que o Stalin assume o comando do poder, né? O Stalin, que veio da burocracia do partido, veio
dos cargos políticos do Partido Comunista, expulsa o Trotsky. E o Trotsky vai indo, vai parar no México. Ele consegue morada no México. E lá no México ele se envolve com a Frida Kahlo, enfim, com o Diego Rivera, que era o marido da Frida Kahlo. Eles têm ali uma relação próxima, né? Ele inclusive tem uma espécie de um romance, digamos assim, com a Frida Kahlo. Mas lá ele é assassinado, né, em 1940, se eu não estou enganado do ano. E muitos associam até hoje, né? Existe uma prova concreta disso, mas muitos acreditam que foi a mando de Stalin, né? Que o Stalin que tenha mandado assassinar o Trotsky para que esse grande fantasma de ameaça ao poder do Stalin fosse finalmente eliminado, né? Você tem filmes para ver que mostram isso. Você tem um filme com a biografia do Stalin, que conta um pouco da vida do Stalin, né? Como ele chegou ao poder. Você tem também do Trotsky, o próprio filme da Frida Kahlo mostra o Trotsky ali. E você tem alguns outros filmes que você pode ver, tá? A gente vai continuar na próxima aula com outros, como é que eu digo? Com outros governos, né? A gente vai ver aí o do Mussolini e o do Hitler, tá? Eu acho que a ordem é essa. Beleza? Então faça os exercícios aí, anotem as dúvidas de vocês, por favor, para nossa live de segunda, eu corrigindo os exercícios do livro, né? Vocês façam, a gente corrige, né? E vocês me perguntam as dúvidas que vocês tiveram ao longo do estudo de vocês. Beleza? Então é isso, um abraço. E a gente se vê na próxima aula.